Bem, pessoal, vocês perguntam muito aqui sobre a neurocirurgia. Eu tenho até um vídeo anterior falando da minha escolha de medicina, que foi meio casual, meio acaso, bem diferente. Não era ninguém que ficava lendo sobre medicina, nem queria ser médico. Foi no último ano, começou a ter simulado, e aí eu ia bem nos simulados, eu consegui uma bolsa de estudo nessa escola que eu fiz, é uma escola boa de Salvador. Minha família não tinha médico, meu pai vendia cigarro no comércio de Salvador quando era pequeno, mas o estudo fez ele melhorar. Minha mãe também é professora, então eles sempre valorizavam muito a educação e eu gostava, eu sou competitivo, eu gosto de fazer. Aí eu fazendo as provas, ia melhorando e aí fiz medicina, né? Na neurocirurgia foi bem parecido. A Diana, que trabalha comigo até hoje, Diana queria ser neurocirurgiã desde o primeiro ano, ela já falava que queria ser neurocirurgiã. Aí nisso ela conseguiu um estágio para ela, que ela meio corria atrás para acompanhar e tal. Me chamou, José Roberto de neurocirurgião em Salvador, e aí eu comecei a acompanhar ela. E aí eu comecei a gostar de neuro, mas não ficava falando que eu ia ser neurocirurgião, nada disso. Fiquei na minha, gostei. Quando chega no último ano da faculdade, eu entro para fazer os simulados, aquelas coisas e tal. E aí eu tô indo bem nas notas do simulado. Aí fui vendo os pontos de corte mais alto, neurocirurgia tava lá. Eu comecei botando otorrino nos simulados, né? Depois botei medicina da família. Fiquei meio em crise o que eu ia fazer, mas já gostava de neuro, né? Fiquei até em dúvida em neurologia e neurocirurgia. Aí fiz, vou botar neurocirurgia. O ponto de corte é alto. Se eu não for fazer neurocirurgia, eu estou preparado para passar num dos que tem um ponto de corte mais alto. Eu não sei como é hoje, mas, por exemplo, Nordeste quase não tinha residência de neurocirurgia, acho que era só Recife na época da gente. Então todo mundo ia para São Paulo, não tinha muito jeito. Era São Paulo, Minas e Rio, né? Eu, na época, prestei só para Minas e aqui em São Paulo. E aí meio que ficou meio naquela crise, né? Vou fazer, não vou fazer. Diana botando pilha, não, vamos fazer, vamos fazer. E aí pronto, eu fiz prova para neurocirurgia, né? Já tinha noção, foi uma coisa boa, porque eu participava de liga de neuro e acompanhando o neurocirurgião. Tinha noção do que era rotina, do que era, acompanhei o trauma lá do Hospital Geral do Estado, então eu via como eram as cirurgias e tal. Mas eu acompanhei muito mais neuroclínica, né? Porque na faculdade a gente não tinha disciplina de neurocirurgia. Isso é curioso, mas lá na Bahia, a primeira faculdade de medicina do país, não tinha disciplina. Mas eu consegui com essas coisas extracurriculares. Aí quando eu comecei a acompanhar, eu gostei, já de cara. A rotina, o fato de você ir lá resolver, né? Botar a mão, opera, conversa com a família, tudo meio crítico, meio rápido e tal, encaixou direitinho com o meu perfil. Eu até gosto muito de consultório, né? Mas essa dinâmica da neurocirurgia eu gostei bastante. Aí fiz o vestibular, ou fiz a residência, a prova de residência. Como eu estava indo muito bem nos simulados, eu fui muito confiante, porque os simulados, não sei como é hoje, mas na época tinha Medicurso, Medicel, SJT, eu fazia de tudo. Esse Thiago Foucault e eu ficou meio doido fazendo simulado, fazendo prova. A gente foi colega desde a escola, a gente já fazia isso para passar no vestibular, então a gente entrou no mesmo ritmo, né? E aí quando a gente começou a fazer essas provas, né, essas coisas, eu meio que tinha noção que eu ia passar. Eu estava indo com a pontuação boa, porque você fica na dúvida e tal, mas era meio, se desse a lógica de eu não ficar nervoso. Eu sou muito tranquilo, não sou muito de ficar nervoso para essas coisas de prova. Eu falei assim, acredito que eu vou passar. Aí pronto, né? Fiz a prova de residência, que também foi outra coisa. Eu entrei em medicina muito novo, né? Fiz vestibular aos 16, entrei com 17 anos, então foi uma idade realmente bem precoce, que é um mundo totalmente diferente. Na neurocirurgia foi a mesma coisa. Eu caí de cabeça, formei com 23 para 24 anos, caí na neurocirurgia com uma rotina puxadíssima. Santa Casa de Belo Horizonte, né? Primeira vez que eu fui morar longe de meus pais, já casei emendado, então passei no vestibular, entrei para 24 anos, já namorava com Poliana, que é minha esposa hoje, né? Aí eu fiz, o povo vai morar fora, né? A gente ficou meio assim, ela é 5 anos mais velha que eu, então a gente ficou assim, eu tô 24, ela 29, ficou meio naquilo de que a gente sabia que a gente ia viver junto, ia casar, tudo isso. Eu fiz, vamos casar, pronto, casei no R1, né? Então pra mim foi um choque de assumir casa, né? Porque tinha que começar a pagar minhas contas. Eu brinquei com meu pai já nessa época já tinha uma condição financeira, teve uma história de vida muito difícil, mas teve uma condição financeira, fez concurso e tal, passou, já estava bem. Mas eu falei, pai, você já me sustentou demais, né? Quando eu terminar, formar, eu não quero mais R$ 1, não quero mais nada. Ele, não, que você precisar e tal, mas eu fiz questão, né? É só o plano de saúde que ainda ficou um tempo, que a gente brinca que é o Jesus, né? Porque o plano de saúde que meu pai assumiu ainda com a gente formado, minha irmã também casada, ainda ele ficou um tempo, né? Até a pessoa se estruturar. Meu pai é bem tranquilo com isso, pelo contrário, né? Ele ficava perguntando, não tá precisando de nada não e tal. Então eu casei,
dava uns plantões muito difícil, porque se você não precisar dar plantão, não dê plantão na residência, porque é um desgaste sobre-humano. Na residência de neurocirurgia já é trash, é muito puxado. Então você passa quase o dia inteiro no hospital, né? Final de semana, quase todos os finais de semana. Então você tem uma folga no mês, você der plantão, você vai se desgastar muito, né? E aí fica até tarde da noite, doenças muito graves, muito críticas, né? Eu já tinha noção que era isso, né? Mas na Bahia eu acompanhava basicamente trauma, então não tinha muita noção de rotina de eletiva. As cirurgias do trauma, elas são relativamente rápidas, né? 3, 4 horas. As cirurgias eletivas de neuro, às vezes passam de 10 horas, 12, ainda tem uns plantões e tal. E aí eu fui para Santa Casa de Belo Horizonte, que foi uma coisa excelente, pessoal mineiro, gente boa demais. Um serviço bem estruturado, tinha parte pública, tinha parte privada, então as tecnologias todas eu tive acesso, inclusive radiocirurgia que eu fui fazer o fellow depois, eu já tive contato lá na residência, e aí foi a fase mais difícil da minha vida, porque eu estava longe de casa, a residência é sobre-humana de neurocirurgia. As pessoas até falam, Júlio, mas o MEC não regula horário. É difícil, porque você está no meio de uma cirurgia, você vai sair porque deu sua carga horária, você tem responsabilidade com o paciente, vai levar para UTI, os colegas também estão operando. Então, neurocirurgia realmente é um mundo à parte, né? Se você pensar ou quiser fazer neurocirurgia, imagine que sua vida, em especial na residência, vai ser dedicada a isso. Então, a minha esposa, né, aguentou barra pra caramba, porque não era fácil, né? Eu o tempo todo fora de casa, aí final de semana eu ia também dar plantão. Então a gente não teve filho durante a residência, já era planejado porque eu queria ainda ficar um ano nos Estados Unidos. Eu entrei na residência querendo passar, fazer um fellow fora. E aí pronto, essas duas barras assim foram pesadíssimos, né? Aquele finalzinho para você fazer a residência, que você fica em função basicamente de estudar o dia inteiro, tempo inteiro, é uma ou outra folga, né? Depois a residência. A residência são 5 anos trash. Por mais que diga, melhora um pouquinho depois, são 5 anos, você não consegue fazer quase mais nada a não ser neurocirurgia. Porque o paciente se opera, depois você fica mais velho, você tem menos plantão, menos algumas obrigações braçais, vamos dizer assim, de estar ali de plantão, de estar resolvendo papelada, mas você tem mais responsabilidade, né? Então você fica mais preocupado, o que vai acontecer com o paciente, se operou, se ele está bem, se não está, se tiver alguma coisa, você quer lá ver o que está acontecendo com o paciente. Então realmente emocionalmente é uma fase bem difícil, né? E aí depois eu fui pro fellow na Universidade da Califórnia, que também foi um período fenomenal, fantástico. Sugiro todo mundo passar um tempo fora. Eu tinha ido durante a faculdade na Harvard, fiquei 2 meses e pouco lá, já me apaixonei, então eu falei assim, eu vou voltar para aqui para os Estados Unidos para passar um tempo maior, um ano, e aí foi um ano dos mais fantásticos. A minha esposa conseguiu, ela já estava no doutorado dela, conseguiu fazer uma parte sanduíche lá na UCLA também, né? Ela é professora de música, não tem nada a ver com medicina, e aí foi um dos melhores períodos da minha vida, porque aí já era menos puxado, não tinha aquela obrigação tão pesada da residência de neurocirurgia aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é mais leve o dia a dia deles, né? O meu era um fellow, então eu ficava muito na área da radiocirurgia, apesar de acompanhar também as neurocirurgias e tal, consultório, tudo isso. Então foi um dos períodos mais fantásticos. Aí de lá foi que eu emendei aqui para vir para São Paulo, que eu nunca tinha planejado morar em São Paulo, nem queria, já estava meio tudo certo na Bahia, já tinha ido conversar com gente lá, já estava meio fechada, mas isso é para outro vídeo, tá bom? Espero que tenha ajudado, só umas curiosidades que vocês perguntaram aqui, muita gente nova chegando no canal, eu tenho um vídeo antigo já contando um pouquinho da minha carreira, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.